O assunto que eu vou tratar nesse vídeo, embora não seja a primeira vez que eu falo sobre isso, é algo muito grave, que requer bastante a sua atenção. E se provavelmente você não concorda com o que vai ser falado aqui, eu queria te pedir pelo menos 1 ou 2 minutos de atenção. Assista um pouco do que eu vou falar aqui. Se você discordar, claro, você pode simplesmente sair do vídeo, fechar e fazer qualquer coisa e chupar um picolé, comer uma pipoca, fique à vontade. Mas eu queria muito da tua atenção sobre o que eu vou falar aqui, porque é algo grave. Se você é evangélico, isso é diretamente ligado a você. Nesse canal a gente tem assumido a responsabilidade, um compromisso de falar algumas coisas duras, algumas coisas que a igreja não quer ouvir, algumas coisas que, ao invés de massagear o ego, vem confrontar, e isso tem desagradado a muitas pessoas. E como eu disse algumas vezes por aqui também, sempre que eu trato desse assunto, o nosso compromisso não é com ganhar seguidor, com ganhar like. E isso, no caso do like, do engajamento, isso só ajuda o nosso vídeo a ir cada vez mais longe. Porque quanto mais pessoas ouvir o que a gente fala aqui, melhor pra gente. A gente sabe que o nosso trabalho está indo mais longe. Agora, é claro, se inscrever é uma opção. Desescrever também. Desescrever também. Mas o assunto que eu quero tratar aqui é basicamente o que está na capa desse vídeo, né? Você deve ter visto aí uma frase que diz que eles fizeram um pacto, porque eles fizeram, de fato, um pacto. Eu não estou falando de pacto de sangue, não estou falando de pacto no sentido demoníaco da coisa. Estou mais falando no sentido de acordo. Quando você olha as figuras que estão na foto desse vídeo, na capa desse vídeo, é difícil você não ter rapidamente... Fala para mim, quando você viu essa frase e quando você viu essas fotos, de quem são as figuras, você pensou ou não pensou no ex-presidente? Sim ou não? Nos últimos 4 anos, essas figuras foram bem alinhadas. Bem alinhadas, e no centro desse alinhamento estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu queria te levar a um pouco antes dos 4 anos. Sabe, há 6, 7, 8 anos atrás. 8 anos atrás, para ser mais objetivo, vamos para 2015. 2015, 2014. Se você refletir sobre o que eu vou falar aqui, você vai ver que talvez tenha certa razão. E se eu estiver errado, por favor, comente aqui nos comentários. Sabe, há muito tempo atrás, e faltaram muitas fotos, muitas pessoas nessa foto aqui. Na capa desse vídeo, faltaram muitas figuras, muitos pastores, por exemplo. Você sabe que há muito tempo havia um racha muito grande. Havia um problema muito grande, um abismo, um verdadeiro muro de Berlim entre, por exemplo, o pastor Silas Malafaia e René Terranova. Malafaia criticou muito René Terranova por conta do movimento G12, né, visão celular. Havia um abismo gigante ali. Isso começa a ser quebrado a partir, sabe, 2014, 2016, aquilo ali eles começam a ficar cada vez mais próximos. E há uns anos atrás, o próprio Malafaia chegou a pedir perdão publicamente. Tanto que já foi, inclusive, pregar nos congressos do René Terranova. Agora eles são amigos. Estão ligados à mesma figura. Fica comigo, você vai entender onde é que eu estou querendo chegar com isso. O Silas Malafaia tem um problema gigante, ainda tem, inclusive, gigante, com o pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude. O Josué Valandro, embora o Malafaia seja o pastor do Bolsonaro, é o Valandro que é o pastor da Michelle. Sabe, é na igreja do Valandro que a Michelle frequenta. É na igreja do Valandro que o Bolsonaro mais ia. Foi o Valandro quem esteve, inclusive, já num período de transição de governo, lá em 2018 ainda, antes de 2019, antes de assumir. O Valandro já estava lá na Alvorada, já estava visitando a casa lá com o Bolsonaro, com o Michele. O Valandro, o Malafaia não tem para onde correr. Precisa se aliar a ele. Por quê? Porque tem uma figura central que os une. Assim como tem uma figura que une o Malafaia com o René, você tem uma figura que une o Malafaia com o Josué Valandro. E o Valandro com o Malafaia. E aí eles precisam colocar de lado suas diferenças, não se tornam melhores amigos, não, longe disso, mas precisam coabitar e respeitar um ao outro, como 2 leões, mas precisam, né, aprender a conviver juntos. Você tem o próprio Malafaia, olha o Malafaia como é cheio de amiguinhos, né? O próprio Malafaia com o Feliciano. A treta do Feliciano com o Malafaia, ou do Malafaia com o Feliciano, é muito antiga. Vocês sabem disso. Sabe, quando o Malafaia esteve nos Gideões, ele até quase se negava a pregar se o Feliciano pregasse naquele mesmo dia. Então você tem, mas agora você tem a figura central de quem? Do Bolsonaro.
que une os dois, que aproxima os dois. E esses dias o Feliciano estava pregando na Advec. Olha que coisa boa. Olha que maravilha. Olha que bonito. Aí você tem o próprio Malafaia, para não mudar a figura, o próprio Malafaia com Edir Macedo. Malafaia disse em 2012, ao entrou em entrevista à revista Veja, que o que separava, a distância que separava ele do Edir Macedo era do Brasil à China. Mas essa distância diminuiu. Diminuiu, porque os interesses convergiram. Os interesses convergiram. E você vai entender porque que eu estou querendo falar isso. Por que eu estou fazendo toda essa, sabe, esse arrudeio todo. Você vê, por exemplo, ainda recentemente, o Malafaia e o Pablo Marçal deram uma brigada violenta. Você lembra disso? Tanto que o Pablo Marçal ameaçou a dizer qual era o grau da maçonaria que o pastor Silas Malafaia estava. Você lembra disso? No outro dia, lá vem o Pablo Marçal. Quero aqui pedir desculpa, pedir perdão, me equivoquei, eu errei. Curiosamente, os dois estão do mesmo lado. Curiosamente, os dois estão do mesmo lado. Então, as pessoas não percebem isso, né? As pessoas não observam esses detalhes. Por quê? Porque existe um véu movido à fé, à crença, à espiritualidade, a acreditar que não, eles simplesmente, e talvez você esteja ouvindo eu falar sobre isso aqui, nesse momento você está pensando o quê? Não, não. Tudo isso eles deixaram de lado pelos interesses da nação, pela família. Sabe? Não, não. Eles deixaram de lado suas diferenças para evitar que o país não caísse nas mãos de um comunista ou do comunismo, para que o Brasil ele não viesse a se transformar numa Venezuela. Não é isso? Não é esse o discurso que se tem? E as pessoas acreditam nisso. E as pessoas acreditam nisso. Mas onde é que eu estou querendo chegar? E aí você tem outras figuras. Eu passo a noite toda falando aqui do André Valadão, não sei quem, não sei quem. Para todo mundo ali na panela só. E o que acontece é que agora nós temos acusações graves contra Bolsonaro. Graves, não estou falando só de joias. Um monte de coisa que está saindo. Um monte de coisa, como por exemplo, agora a CPMI entrevistou lá, interrogou o hacker. O hacker disse um monte de coisa que, eu acredito que dificilmente ele vai conseguir provar aquele monte de coisa que ele disse. Dificilmente. Mas para mim, como cidadão, como alguém que está acompanhando de fora e observando esse jogo político, sinceramente, não precisa provar muita coisa. Porque tem algo que já foi confirmado, inclusive pelos filhos do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, não tem nem que discutir mais. É o fato de que o Bolsonaro, sim, contratou o hacker, que ele chamou, inclusive, um vídeo de hacker do bem, para analisar, talvez com a melhor das intenções, vamos pegar um hacker, vamos trazer esse hacker e pedir para ele tentar burlar uma urna. Se ele conseguir, a gente vai ter uma prova de que a urna ela é burlável, ela é fraudável. Entenda, eu sou contra isso, mas talvez, né, vamos dar o benefício da dúvida, foi com a melhor das intenções. Só que o fato é que esse hacker já havia sido preso, ele é o hacker da Vaza Jato, só para você ter ideia. Ele é o hacker da Vaza Jato. Então ele já havia sido preso. Ele já havia, inclusive, decretado o apoio a Lula em setembro e em julho. Em agosto ele se reúne com a Carla Zambelli e é levado até o Bolsonaro. Já sabia-se quem era o hacker. Não é aquela coisa de, trouxeram ele aqui, mas não sei quem é. Não. O currículo dele já era sabido. E já era conhecido. O fato de um presidente de uma nação conversar com esse cara, aceitar se encontrar com ele na sua casa, somente isso. Não se espantem vocês, mas somente isso já é crime. Somente isso já coloca Bolsonaro em maus lençóis. Mas não vou conseguir provar a ligação, o que ele mandou fazer. Não precisa provar. Vamos correr atrás disso, a polícia vai correr atrás disso, é óbvio, né? Mas só, imagina você, vamos imaginar aqui, bem hipoteticamente, que o hacker tivesse sido recebido pelo pastor Silas Malafaia, só uma hipótese, tá? No gabinete dele lá na Advec, para conversar. Não seria algo extremamente suspeito? Talvez você vai dizer, não, mas o hacker só queria se confessar. E aí vem 1 milhão de pensamentos. Mas você abriria um pensamento de suspeita. Poxa, esse pastor, no livro do Malafaia, recebeu um hacker criminoso que saiu do seu quê, blá, blá, blá. Agora imagina o presidente da República.
Então, só por aí, pelo interesse do Bolsonaro em se aliar a ele, que ele chamou de hacker do bem, que é o hacker. Veja, ele chamou de hacker do bem o hacker que foi responsável pela soltura do Lula. E você vai dizer, não, Zé, mas ele não sabia. Entendeu? Você vai dizer, ele não sabia. É isso que as pessoas vão dizer. Claro que sabia, todo mundo sabia aquela altura. Naquela altura, todo mundo sabia. Ah, o Lula foi solto em 2000 e quanto? Então, essa reunião, esses encontros aconteceram depois, já no segundo semestre de 2022, bem recentemente. Todo mundo já sabia. Então, ele trata, veja, ele trata como um hacker do bem, o hacker que foi responsável pela soltura do Lula. Dá pra ver que, sei lá, não há uma certa incoerência nisso aí. E onde é que eu tô querendo chegar aqui? Eu tô querendo acusar o Bolsonaro e inocentar o Lula, como todo mundo pensa, quando eu falo aqui, não. Veja, em momento nenhum eu tô dizendo que o Lula é lindo, maravilhoso. Pelo contrário. Pelo contrário. O que eu tô falando aqui não é nem do Bolsonaro. Se ele cometeu crime, se ele não cometeu, problema dele. Que vai ser preso, se for, é ele. Entende? O que eu tô querendo fazer aqui é uma reflexão sobre os pastores que fizeram um pacto. Um pacto. E como eu disse, talvez eu tenha sentado aqui, vamos falando, pega aí, vamos fazer um pacto de sangue aqui. Não seja essa situação. Mas um acordo entre si, sabe, para passar por cima das suas diferenças, para ajudar a eleger o Bolsonaro e depois a reelegê-lo pelos seus próprios interesses. Isso não tenha dúvida. Não é por interesse de nação, não é por interesse de... Não, 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 não. Não é, não. É por interesses próprios. Basta você ver, cara, uma coisa... Não vai dar pra falar nesse vídeo aqui para não ficar muito longo, mas eu tô vendo a quantidade de profeta que tem. Veja, os profetas que profetizaram, olha a pouca vergonha, a pouca vergonha. Os profetas que profetizaram no ano passado que o Bolsonaro seria eleito, que o Lula morreu, esses mesmos profetas voltaram a profetizar agora. Já pode pesquisar aí no YouTube, nos grupos de YouTube, nos canais, enfim. Voltaram a profetizar, olha que pouca vergonha, que absurdo. Os caras nem se tocam. E o pior é que as pessoas não percebem. Poxa, peraí, eles não erraram tanto ali. Colocam como se o Lula ganhar a eleição foi burlado, né? Foi fraude, eles fraudaram a eleição. Peraí, mas vamos lá. Dá para fraudar uma profecia se Deus fala assim, não, quem vai ganhar essa eleição é o Bolsonaro. Aí o Lula ganha, quer dizer que o Lula ganhou porque fraudou, beleza. Mas ele fraudou o quê? Ele fraudou a eleição ou ele conseguiu enganar Deus? Que teria dito, não, a palavra de Deus ela passa, a palavra de Deus ela erra? O problema está na profecia ou está no profeta? E esses mesmos profetas fajutos, mentirosos, pilantras, voltaram a profetizar. E estão aí ganhando pix, ganhando superchat, ganhando dinheiro das pessoas. Mas voltando para o pacto. Aí, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que agora, esses mesmos profetas, pastores, líderes, e etc, 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 estão em silêncio. Porque se fosse em defesa do evangelho, se fosse em defesa da igreja, se fosse em defesa da pátria, da nação, da família, eles estariam fazendo o que agora? No mínimo, você tem uma nota, não. As investigações estão em curso, a CPMI está aí, mas não, o que eles falam? Ah, a CPMI é um circo, a CPMI não sei o quê. Não, cara. Não é um processo investigativo. A CPMI ela só está investigando. A CPMI não tem poder de prender. Até tem, mas de condenar, não. A CPMI só vai levantar os dados, levantar as informações, levantar a lebre, né, com os meninos do jargão. Depois disso é para a justiça. O relatório é enviado à justiça. É a justiça que vai dar procedimento à situação. Então, eu acho que o momento agora não é nem de criticar a CPMI, seja para ser o bem de Bolsonaro, seja para ser contra Bolsonaro. O momento agora é de se ater aos fatos, e é isso que eles não estão fazendo. Eles estão se atendo aqui. Aí eu vou usar a palavrinha deles, narrativas. Sabe, o outro disse hoje que não, o hacker parece que é doente mental, tem que fazer um exame psiquiátrico nele. Olha que loucura. Para tentar desacreditar o cara. Não é mais fácil. Aí, isso, politicamente, o Nicolas tem razão em fazer isso. Porque politicamente é o trabalho dele. Sabe, o Marco Feliciano, enquanto deputado, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender qualquer narrativa que ele levante lá como deputado para desacreditar quem quer que seja e defender os seus interesses políticos.
Agora, quando um pastor evangélico usa desse mesmo artifício em benefício próprio e fala que é em nome da igreja, que é em nome do reino, que é em nome da pátria, da família, pai, nós temos um problema. Eu queria ver o pastor Anderson Silva, que é tão bravo, agora questionando o Bolsonaro, o bolsonarismo, sobre as joias. Não quer questionar, não quer cobrar, está muito cedo ainda, publica uma nota, falando, peraí, eu não vou defender ninguém agora, eu vou publicar uma nota aqui e vou dizer que vamos aguardar as investigações. Cadê o Malafaia? Por que o Malafaia não faz isso? Pelo contrário, todo dia o Malafaia publica vídeo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, contra o Alexandre de Moraes. Mas em momento nenhum ele disse, não, peraí, vamos com calma, vamos com cautela. Vamos aguardar as investigações. Se o Bolsonaro for inocente, eu vou vir aqui e vou dizer, é inocente, parabéns para ele. Mas se for culpado, é culpado, tem que ser punido. Então, parece que eles estão cegos nesse ponto. Sabe, numa situação de não são capazes nem de dar uma satisfação, porque vai chegar um momento, e aí, sinceramente, a quantidade de indícios que se tem de que houve irregularidades são muito grandes. Mas é fato, é muito cedo, não dá pra... Não é bem cedo, né? Mas vamos com calma. Não há uma condenação ainda para dizer que o Bolsonaro cometeu crime. E o que eu vejo também é muito evangélico ingênuo dizer, não, mas a joia é dele. Não é dele, cara. É só ler. Não precisa você... É só ler, não precisa muita coisa. Todas as joias que ele recebe é do Estado. Mesmo se fosse um presente personalíssimo, como fala, uma camisa de futebol, uma comida, não sei o quê, é dele. Mas ainda assim, para ele se desfazer, ele precisa pedir autorização ao TCU e em formato uma série de protocolos, o que for personalíssimo. Eu estou falando de uma caneta que tem o nome dele personalizada, um sapato, uma camisa, um blazer, um terno. Aí é dele. Mas um relógio Rolex, uma joia, uma escultura, um quadro, não é dele. Se você acha que você precisa ler um pouco mais. Eu não estou falando de ler qualquer portal, ler Folha de São Paulo ou UOL, que vocês vão dizer que é esquerdista. Não, leia a Constituição, leia as regras, está lá, é só entrar no site do próprio governo. Então, o ponto aqui até que ponto vai esse pacto desses caras? Esses caras não vão ter a mínima capacidade de dizer, peraí, com calma. Eu sei que eles já estão em silêncio, isso é fato. Só o Malafaia que está fazendo muito barulho, porque o Malafaia tem interesses políticos na eleição do ano que vem, quer eleger vereador, o Vaguinho, inclusive, vai ser candidato a vereador, tem um monte de interesses, beleza? Mas os demais que estavam tão barulhentos, o próprio André Valadão aí, por que o André Valadão tá calado? Entende? Aí eu vou perguntar para vocês, pra gente finalizar esse vídeo, o que vai acontecer agora? E aí vem uma pergunta. Tá, vamos só, hipoteticamente, talvez você não queira que isso aconteça, eu também não. Porque eu não quero que o Bolsonaro seja preso. E eu falo isso aqui como um brasileiro, um patriota. Cara, imagina pro Brasil a vergonha que seria ter três ex-presidentes presos. Assim, na sequência. Claro, você tem o Lula, você tem a Dilma, você tem o Lula, você tem o Temer e agora tem o Bolsonaro. Praticamente uma sequência. Isso é muito feio para nossa democracia. Muito feio para a imagem que se terá lá fora do Brasil. Eu não quero que isso aconteça. Agora, óbvio que isso é uma medida que, se for necessária, tem que ser feita, tem que ser tomada. E aí eu pergunto para vocês, e aí? O que farão esses líderes, na sua opinião? Continuarão com esse pacto de silêncio? Vão continuar com esse pacto de silêncio diante disso? Da prisão do cara que eles indicaram? Por Malafaia? Não sei se vai ser tão normal, mas o Malafaia sempre houve isso, né? A maioria dos caras que ele indicou acabaram presos, envolvidos inclusive em corrupção. Mas ele ainda teve a hombridade de vez ou outra durante a entrevista, ele dizer, não, eu tenho corrupto de extinção, eu estava com ele até o momento em que surgiram as investigações, depois disso eu já me afastei, não fiquei com ele. Fato, né? Se eu for colocar aqui o nome dos caras que foram presos, que foram apoiados por Malafaia e acabaram sendo presos, não vai dar, esse vídeo vai virar à noite. E parece-me que o Bolsonaro será o próximo. Mas a minha pergunta é, o que vai acontecer se o Bolsonaro for preso?
Esse pacto de silêncio vai continuar? Esses caras terão coragem de tentar inflamar o povo para ir para frente da sede da Polícia Federal e protestar e tocar fogo no Brasil, como o Malafaia já chegou a insinuar durante o ano passado? Aí, mais grave do que isso é, os evangélicos vão acompanhar isso, se isso vier a acontecer? Eles vão acompanhar esses líderes que estão em silêncio agora? Porque o que a gente espera, no mínimo, é um pedido de desculpas. Claro, ninguém tem bola de cristal. O Malafaia não sabia que o Bolsonaro seria capaz de vender o Rolex que recebeu de presente. Depois comprar de volta, né? E agora quer colocar a culpa no Cid, enfim. Malafaia não sabia disso. O René Terranova só está preocupado com o útero da nação. O Anderson Silva, cara, o Anderson Silva, como eu falei no vídeo anterior, uma grande decepção para mim. E não porque, é de direita, você tá com uma raiva porque você é de esquerda. E ele, não, 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 não. O Anderson Silva nunca foi de esquerda. Sempre se posicionou com uma linha mais conservadora, mais de direita. Toda a vida eu gostei dele muito. Agora, quando ele parte para o extremismo, aí ele é uma excelente pessoa, mas as ideologias que ele está defendendo, eu acredito que muita gente parou de concordar. Inclusive agora, acabou de anunciar que não vai mais continuar na igreja como pastor, porque tem outros projetos, aí foi outro problema de saúde dele, aí a gente entende perfeitamente. Mas o que ficou mais subentendido é o interesse político. E se envolver, quando ele diz que, como ele está envolvido em projetos políticos, a igreja pode apanhar, né, digamos assim, por conta dos discursos dele. Então ele prefere se ausentar. Veja, é para isso que foi chamado um pastor que prega tão bem, que fala tão bem da palavra de Deus, para trocar o reino, trocar o meu reino, trocar o ministério dele por um mandato, eventualmente. Então, é esse pacto de silêncio que está me incomodando. Esse pacto de silêncio deles a respeito dessa situação. Porque o que eu vejo agora são os evangélicos em silêncio, esperando um comando. Seja um comando para falar, poxa, realmente nós erramos, ou não era ele, sabe? Tá faltando a consciência, né? A consciência, conscientizar do que realmente está acontecendo. Porque, por incrível que pareça, ainda tem muita gente inflamada, dizendo que Lula vai fechar a igreja do mesmo jeito, que o Brasil vai virar a Venezuela do mesmo jeito, como há um ano atrás. Quer dizer, já estamos no 8º mês do ano, nada disso aconteceu. E não estou, repito, defendendo Lula aqui não, pelo contrário. Mas eu oro para que o Brasil seja uma nação próspera, assim como tem que ser. Eu não vou estar praguejando. Eu não vou estar dizendo, não, o cara vai acabar com o país, não sei o quê. Não, eu estou mais preocupado com o que está acontecendo com o Bolsonaro, que foi o presidente eleito e quase foi reeleito, sabe, com o apoio da igreja evangélica. Se a igreja não tiver a meia-culpa nisso, se esses caras não fizeram a meia-culpa, pelo amor de Deus, aí falta consciência. Ele já não tem muita consciência. Eu sei disso, você sabe disso. Mas falta consciência por parte dessa liderança. Então, fica aqui o meu alerta. Mais um vídeo, né? Que eu sei que vamos apanhar bastante. Mas fica aqui o alerta para você observar e acompanhar, ou até mesmo cobrar nesses caras uma eventual manifestação. Manifeste-se. Digam o que pensam sobre isso. Não adianta falar mal do Alexandre de Moraes. O Malafaia está batendo na pessoa errada. Embora ele ache que não, mas, quer dizer, ele não está batendo na pessoa errada, na cabeça dele está certo. Mas eu acho que o que ele está falando é algo que não deveria estar falando agora. O que ele tem que falar é, cara, vamos lá, e se for verdade? E se for provado essas joias aí? E se for provado erros, problemas, fraudes por parte do Bolsonaro? O Malafaia tem que começar a refletir sobre isso e começar a se posicionar contra isso. E no mínimo fazer uma meia-culpa sobre tudo o que ele fez, né, em conduzir a nação como ovelhas ao matadouro para votar nele e votar nesse grupo que ficou no país durante 4 anos, com apoio massivo da igreja que, enfim, vida que serve. Comenta aqui embaixo, eu quero ver a tua opinião sobre tudo isso que eu falei. Concorda? Comenta, se não concorda, comenta também. Um abraço, até mais.